Fala pessoal, começando mais uma super aula de revisão para essa reta final da PCCP. Eu tenho visto que vocês estão curtindo, então prepare aqui as minhas apostas de processo penal. Então vamos chegando, aí o YouTube demora para notificar a galera, mas eu sei que vocês vão participando com força aí ao longo da live. E detalhe, lembrando, o material escrito dessa aula, primeiro link na descrição para vocês já baixarem e já conseguirem participar aí de uma forma ativa, né? Vocês sabem que eu sou um defensor do estudo ativo, que é aquele estudo que você produz, escreve, rabisca, anota. Ficar só como um telespectador é ruim. Isso é um tema para uma outra aula, mas não caio na tentação de ficar só assistindo o professor Diego. Ou ficar só olhando para a cara do Diego lá, ouvindo, tá tudo certo. Não, porque a retenção vai ser muito pequena. Você pode até entender tudo que eu vou falar, mas memorizar é uma outra história. Então estude de forma ativa, vai rabiscando. Hoje separei muita coisa para vocês de processo penal naquela dinâmica de teoria, exemplos fáceis e questões. Ó, eu tenho que destacar para vocês, o processo penal, ele é um pouco diferente de quando a gente estuda o penal geral, o penal especial, a criminologia, a legislação especial, porque são muitas regrinhas procedimentais. Muitas regrinhas do dia a dia. Por isso é necessário verticalizar. Porque para cada regra vai existir uma exceção e a exceção da exceção. Então, muita coisa que eu vou fazer remissão para vocês. Como assim, Diego? Eu vou falar, olha, galera, isso aqui eu vou tratar de uma forma superficial, mas quem quiser aprofundar tem lá no meu curso, ou quem quiser aprofundar tem um vídeo no meu canal específico. Por exemplo, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ação penal, tem um vídeo completo aí no meu canal, que é um dos vídeos mais visualizados, onde eu esquematizo a ação penal. Vou falar um pouquinho sobre prisões, prisão em flagrante. Vou falar um pouquinho aí também sobre características do inquérito policial, forma de arquivamento do inquérito policial, prazo do inquérito policial. Vou falar um pouquinho sobre provas. São temas que eu vou abordar com teoria e questões. Só que sempre que vocês sentirem a necessidade de aprofundar, eu vou dar um destaque, tá bom? Então fiquem tranquilos, são as minhas apostas. Os temas que eu estou apostando que realmente serão cobrados. São temas clássicos, que são cobrados toda hora na PCCP, em vários cargos, não só de nível superior, mas também de nível médio. Vamos só lembrar uma coisa, como é que tá o edital de vocês. O edital tá dessa forma. O que tá em azul, juiz das garantias, cai só para escrivão, tá? Deixar claro aqui, ó, até voltar aqui, cai só para escrivão. Então, galera, opa, tudo que tá aqui é destacar. Escrivão. Não cai para investigador, Diego? Não. Então eu não vou abordar juiz das garantias aqui. É um tema que é riquíssimo em detalhes. É um tema que caiu muito pouco em concurso até agora, então a Vunesp pode aprofundar bastante com vocês, tá? Então quem tá estudando para escrivão de polícia, eu vou dar duas sugestões. Tem uma aula aqui que eu abordo os temas mais importantes do Juiz das Garantias no meu canal. É um dos últimos vídeos, procura lá, Juiz das Garantias, você vai encontrar. Agora, para quem quer aprofundar, sente a necessidade, eu já gravei lá no meu curso um módulo completo do Juiz das Garantias. Diego, eu quero me aprofundar nos seus cursos. Ó, então eu vou te dar uma dica. Fica até o final, porque agora eu vou abordar os temas da aula. Fica até o final, que no final eu vou contar para você tudo que vem no meu curso e o pacote reta final que nós separamos só pra galera que tá fazendo PCCP. Porque muita gente tá me procurando agora nessa reta final e falar: Diego, olha, eu acho que eu não vou passar, mas de qualquer forma eu quero começar agora para me preparar para os concursos futuros, os cargos de nível médio, de repente até outro concurso de escrivão, investigador, que deve sair no futuro, galera, precisa sair. Vamos lembrar, nós temos mais de 15 mil cargos vagos na PCCP e nós tivemos aí menos de 3 mil vagas para esses editais, então tem que abrir novos concursos, aí provavelmente ainda esse ano, pro ano que vem, nós vamos precisar de muitos outros editais. Então quem quiser já começar a estudar e se antecipar para os próximos, ó, eu vou deixar os links na descrição, mas no final dessa aula eu vou detalhar para vocês tudo o que vem e vocês vão perceber que nós trabalhamos com aulas para todas as etapas do seu concurso. Ninguém fica de fora, a gente não abandona o aluno depois da prova objetiva para todas as fases mesmo, tá bom? Então vamos lá. Vocês viram aqui, basicamente, que são os temas do edital. Eu vou detalhar alguns aspectos do inquérito policial, da ação penal, provas e prisões, que são os temas historicamente mais cobrados para a PCCP aí, em termos de processo penal. Beleza? Tranquilos? Eu quero começar com as características do inquérito policial.
Ó, o inquérito policial ele tem várias características, mas eu preciso fazer um sobrevoo aqui. São várias características. Porque algumas são bem simples, vão perceber que fácil, assim, de graça, se cair no seu concurso. Só que outras são um pouquinho mais detalhadas e alguns alunos acabam patinando nesses assuntos. Vamos entender? Vamos lá? Ó, dentre as características, a primeira delas, o inquérito policial é escrito. Ah, Diego, essa é fácil. Cuidado, tem alguns detalhes pertinentes aqui. Quando a gente fala que o inquérito policial é escrito, significa dizer que não pode ser um inquérito verbal. Aliás, hoje, até com o processo digital, e nós temos muita papelada no digital hoje do inquérito, é necessário ainda a versão física dos autos do inquérito, porque a legislação não foi atualizada. Então, olha, eu sei que vocês já sabem que o inquérito policial é escrito. Eu sei que vocês já sabem. Só que tem um detalhe importante que já caiu na PCSP, inclusive. Você precisa entender que todas as folhas devem ser rubricadas pelo delegado de polícia. Não é pelo escrivão, não é pelo AGPOL, não é pelo papiloscopista, pelo delegado de polícia. Então ele pega ali um calhamaço, que é o inquérito policial, né? Praticamente uma pasta, um caderno. E cada página ele vai rubricando para ter validade. Então guardem esse detalhe porque já tá tão manjado eu falar que inquérito policial é escrito que agora a banca da VUNESP ela vem nos últimos anos cobrando esses detalhes toscos, sabe? Que tem que ser rubricado, página por página. Algo que na prática chega a ser até um pouco irrelevante, mas para fim de concurso tem sido cobrado, tá bom? O inquérito policial também é dispensável. Como assim, Diego, dispensável? Ó, cuidado com essa característica, porque quando ela cai em concurso, o aluno ele interpreta mal o texto da questão e ele erra. O que significa dispensável? Guarda o seguinte, vamos voltar. Qual é a finalidade do inquérito? O inquérito ele vai servir para formar ali a justa causa para o titular da ação penal. Em outras palavras, estou falando de forma muito técnica porque às vezes cai dessa forma em concurso. Em outras palavras, as finalidades do inquérito policial são, primeiro, descobrir a autoria de um crime. Quem é o criminoso ou o suposto criminoso, né? Porque ainda vigora o princípio da presunção de inocência. E a materialidade delitiva. Ou seja, se o crime realmente aconteceu. Então, ó, materialidade do crime, se o crime aconteceu, e os elementos que demonstram isso, e a possível autoria, indícios de autoria do crime. Porque uma vez que o inquérito policial reúne isso, é entregue de bandeja para o titular da ação penal. Vamos trabalhar com a regra por enquanto para não complicar. Já já eu chego em ação penal. Vamos trabalhar aqui com o promotor de justiça, o Ministério Público. Então é isso que o delegado de polícia por meio do inquérito vai fazer. Falou, olha, promotor, encerramos o inquérito, tá aqui na sua mão. O crime praticado foi esses são os possíveis autores do crime e acabou. E aí o MP analisa e apresenta a denúncia para o juiz. Bom, então essas são as finalidades do inquérito. Agora, se eu já estiver de posse dessas informações, eu não preciso passar pela delegacia. Eu posso ir direto no Ministério Público. Eu vou dar um exemplo. Eu, Diego, já fui vítima de crime contra a honra. Quem tá na internet não tem jeito. Mas não foi nem na internet, foi em outras circunstâncias. E crime contra a honra é um crime de ação penal privada. Mesmo sendo crime de ação penal privada, a depender do caso, é possível sim instauração de inquérito. Não é só para crime de ação penal pública, já já nós vamos discutir isso. Então, só que eu já tinha reunido todos os elementos de informação. Eu não precisava da delegacia, não precisava registrar o boletim de ocorrência. Eu fui direto apresentar a queixa-crime, a peça acusatória. Se o promotor, nos crimes de ação penal pública, também tiver os elementos, imagine que no colo do promotor ali os elementos de justa causa, né? A prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Ele não vai precisar do delegado de polícia. Ele apresenta a denúncia direto. Então é nesse sentido que o inquérito policial é dispensável. Ou seja, não há uma obrigação de sempre instaurá-lo. Só que tem cuidado, tomem cuidado. Uma vez que o delegado de polícia instaurou, ele precisa ir até o final. Vou dar um exemplo. Porque quando a gente fala dispensável, há exceções. Há hipótese em que o delegado de polícia ele é obrigado a instaurar o inquérito. Algumas hipóteses, por exemplo, crime de ação penal pública incondicionada, em que ele tem a certeza de que o crime aconteceu, ele é obrigado. Ele não pode simplesmente falar, não quero instaurar não, porque o inquérito é dispensável. Não. Se não há justa causa ainda, se ainda não foi demonstrado a prova da materialidade, indício de autoria, o delegado é obrigado a instaurar. Outras hipóteses, requisição, por exemplo, do Ministério Público, o promotor de justiça ordena que o delegado instaure o inquérito. Ele vai ter que instaurar. Mas lembra que eu falei, não quero confundir a cabeça de vocês não, mas é só ali uma ideia para vocês depois aprofundarem. Lembra que eu falei que no processo penal existe a regra, existe a exceção e a exceção da exceção? Esse é um caso. Porque eu falei que a regra o inquérito é dispensável. Só que se o promotor de justiça requisitar, ordenar, o delegado é obrigado a instaurar. Só que há hipótese que mesmo com a requisição, o delegado não é obrigado a instaurar. Vamos dar um exemplo.
Imagina o promotor de justiça que determina que o delegado instaure o inquérito policial para investigar um fato atípico, algo que não é crime, um adultério, por exemplo. Ó, se o fato é atípico, a ordem é ilegal. O delegado não é obrigado a acatar uma ordem legal. Então é uma exceção da exceção. Nesse caso, o delegado ele não é obrigado a cumprir aquela requisição. Ou então, por exemplo, um crime já prescrito. Ou então investigar um sujeito que já morreu. Já morreu, extinguiu a punibilidade. Então há exceções das exceções em relação à dispensabilidade do inquérito. Mas como eu falei pra vocês, o delegado, uma vez que ele instaurou, imagina o seguinte: o delegado, ele instaura o inquérito para investigar um possível crime sexual. Só que depois ele descobre que na verdade era só um adultério. Fato atípico. Já era, meu amigo, tem que ir até o final. O delegado ele não tem poderes de arquivar o inquérito, poderes de acabar com o inquérito, para evitar possíveis arbitrariedades. Evitar possíveis atos de corrupção. Então, já lá na frente a gente vai entender como é que funciona o arquivamento do inquérito. Mas uma vez instaurado, o delegado é obrigado a ir até o final, tá bom? Vamos lá. Tá aqui, é justamente essa terceira característica, indisponível. O delegado ele não pode abrir mão do inquérito. Então registrem no material de vocês. Delegado não pode determinar o arquivamento do inquérito policial. Em nenhuma hipótese, Diego, não. Não tem exceção? Não. O delegado jamais poderá arquivar de forma unilateral os autos do inquérito policial. Outro ponto, discricionariedade. Isso aqui é interessante. Eu vou trazer até um ponto polêmico para vocês aí da banca Vunesp, tá? Mas o que significa discricionariedade? Significa o seguinte: o inquérito policial, ele é um procedimento que não tem ali as etapas com rigores. O que o delegado tem que fazer do começo, meio e fim, não tem. É diferente do processo. Quando a gente vai para o processo, a gente estuda aqui, dependendo se o procedimento é o comum, ordinário, sumário, sumaríssimo, há as etapas protocolares a serem seguidas. Então vai ter o momento da audiência, o momento da produção de provas, o momento dos memoriais, vai ter o momento ali do juiz prolatar a sentença. Então cada um tem as suas etapas, né? Agora, o inquérito não. Porque, e é até importante que não tenha isso. Pensem comigo. Imaginem vocês amanhã na Polícia Civil ajudando o delegado numa grande investigação. Não dá pra falar que é igual uma investigação de um homicídio para um crime de corrupção, de um latrocínio para um crime de furto, sei lá, de uma concussão para um crime de peculato, para um crime, sei lá, de ameaça. É diferente. Então o delegado ele precisa ter a liberdade para determinar quais serão as diligências conforme cada caso concreto. Isso é discricionariedade. Não tô falando que as partes envolvidas não podem solicitar, pedir, requerer alguma diligência. Então pode. O advogado do investigado, ele pode falar ao delegado, não dá para cumprir com essa diligência. É um pedido. O delegado vai acatar se ele entender que são pertinentes. A gente sempre aprende que o delegado ele vai presidir, ele vai tocar o inquérito policial da forma como ele achar mais conveniente, oportuna. Lembram? Direito administrativo, conveniência e oportunidade, conforme a diligência, sempre buscando ali a verdade real dos fatos, o interesse público alcançado, é basicamente isso. Só que a Vunesp ela tem cobrado o entendimento jurisprudencial no seguinte sentido: eu sei que isso aqui é para provas mais de carreira jurídica, mas se cair para vocês, é bom que vocês estejam espertos. Ela vai trazer a seguinte hipótese: imagine que o advogado do investigado, ou da vítima que seja, acabem solicitando alguma diligência. A gente aprende que o delegado ele vai acatar só se ele entender conveniente. Só que tem sido cobrado, caiu recentemente na Vunesp, que o delegado ele precisa fundamentar em caso de negativa. Ele não pode ignorar aquele pedido. Falar, ele olha o pedido que foi juntado ali no inquérito. Ah, quer saber? Dane-se. Eu não vou seguir essa porcaria de pedido, não. Eu vou tocar do jeito que eu quiser. Segundo o entendimento jurisprudencial, inclusive o entendimento que a Vunesp segue, o delegado ele vai precisar apreciar aquele pedido. E se ele for negar aquela diligência, ele precisa fundamentar. Falar, olha, não vou por esses motivos. Para mim são impertinentes, para mim não tem motivo, ou já alcançamos os resultados perseguidos por essa diligência, então não quero. Você vai ter que fundamentar em caso de negativa, tá? Não pode ser simplesmente uma omissão, falar, não tô nem aí pra esse pedido de diligência. Então cuidado com esse entendimento aí, tá bom? Vamos lá, o que mais? O inquérito policial é sigiloso, aqui bem fácil, então você não vai usar o inquérito policial para expor a vida das pessoas. Até porque, além delas serem presumidas inocentes, é só uma investigação. Você ainda não tem uma acusação formal. Nós vamos ver mais já em outra característica que não tem contraditório em ampla defesa. Então, as pessoas não podem ser expostas à curiosidade pública. Mas olha, cuidado. Aqui o sigilo ele não alcança, obviamente, juiz, polícia,
Promotor, Ministério Público e a defesa, Defensoria Pública ou advogado de defesa. Só que tem uma ressalva aqui no caso da defesa, Defensoria Pública ou advogado. Cuidado, aqui a defesa só vai ter acesso às informações já encartadas nos autos do inquérito. Então já foi documentado? Beleza. Porque aquilo que está em andamento você não pode dar acesso à defesa, sob pena de tornar inócua, irrelevante, inútil aquela diligência. Vou dar um exemplo. Interceptação telefônica. O investigado está sendo interceptado. Você vai comunicar a defesa? Não, porque senão ela vai tocar o rádio ali, vai passar uma informação pro seu cliente e o sujeito simplesmente não vai nem mais atender o telefone, sabe que tá grampeado, então não pode, tá? Só depois que tiver sido encartado, aí sim você dá ciência à defesa, beleza? Vamos seguindo. O que mais? Inquisitivo, também chamado de inquisitorial. Rapidamente, em outras palavras, o inquérito policial não admite contraditório e ampla defesa. Ah, Diego, sempre tem um aluno que vai falar isso. Ah, Diego, mas não é bem assim, porque há corrente em sentido contrário. Para de viajar, para de viajar. Ó, para fins de concurso, guardem, inquérito policial não tem contraditório, não tem ampla defesa. Existe uma posição ilhada em sentido contrário, isolada no Brasil, não ganha força, porque no inquérito policial, essa posição vai falar que quando você chega e chama ali o investigado para ele falar com seu advogado, isso é uma forma de contraditório, de ampla defesa. Não é. No máximo, ele vai ter alguma ciência se ele correr atrás do inquérito policial. Mas a justiça, ou a polícia, não é obrigada a dar ciência de todos os atos pro investigado. Não é. E ele não vai ter a oportunidade de apresentar, por exemplo, a versão dele. Não, ele vai simplesmente ser questionado. Não tem contraditório, ele não vai ter mecanismos para recorrer. Não é um processo. Não tem recurso nos autos do inquérito. Se tiver alguma diligência ilegal, ele pode impetrar habeas corpus, mas habeas corpus não é recurso. É peça autônoma. Então, cuidado, tá? Não tem contraditório, não tem ampla defesa. Vamos seguindo. O inquérito policial, agora princípios mais fáceis, tá? Características mais simples. Oficialidade, significa que o inquérito é tocado por um órgão oficial, que é a Polícia Judiciária. Simples assim, tá bem fácil. Autoritariedade, significa que o inquérito policial é presidido por uma autoridade pública, uma autoridade policial, o delegado de polícia. E oficiosidade. Essa característica, cuidado, ela recai só sobre os crimes, cuidado, de ação penal pública incondicionada, tá? O que significa isso, Diego? Já vou explicar ação penal pública incondicionada, então não vou aprofundar nisso agora. Mas significa que nos crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado ele pode instaurar o inquérito de ofício. Ele não precisa ser provocado, ele pode simplesmente viu o crime, teve, por exemplo, um latrocínio, ele teve conhecimento de um fato criminoso, ele não precisa de um pedido de ninguém, de nenhum pedido de terceiro. Ele simplesmente vai lá e instaura o inquérito policial, tá bom? Tranquilos? Vamos falar então de início do inquérito policial agora. Como é que começa o inquérito policial? Depende. Como eu disse, rapidinho lá na frente, eu vou esquematizar a ação penal para vocês. Mas agora rápido, para entender, tá? Porque depois, perceba que é uma aula interligada, um assunto comunica com o outro. Então, trazendo um spoiler da ação penal. No Brasil, nós temos uma regra, que a regra é crimes perseguidos por ação penal pública, e é pública porque lá na frente, o titular dessa ação penal é um órgão público, Ministério Público, representado pelo promotor de justiça. E a regra é ação penal pública incondicionada. Em outras palavras, ela é incondicionada porque, diante desses crimes, o Estado ele deve agir se ele tiver noção, se ele tiver conhecimento que o crime aconteceu. Ele não depende de nenhuma condição, ele não depende da vontade da vítima, por isso é incondicionada. A maioria dos crimes são assim. Por exemplo, homicídio, latrocínio, roubo, peculato. A maioria dos crimes são perseguidos por ação penal pública incondicionada. Nesse caso, como é que se dá o início do inquérito policial? Vamos lá. De ofício, ou seja, sem provocação. Então o delegado tá tomando café na delegacia. E ele tá assistindo lá algum programa, desses programas policiais, que só falta descer sangue da TV ali. E aí ele descobre que na área dele teve um latrocínio. Opa! Ele teve conhecimento, a notícia crime chegou até ele não precisa de nenhum pedido, ele não precisa de nenhuma condição, ele instaura de ofício, ele instaura sem provocação. Só que ele pode também instaurar o inquérito policial por requisição do Ministério Público ou da autoridade judiciária. Ou seja, o promotor pediu, o juiz pediu. Diego, mas me falaram que o juiz não pode participar na fase policial. Eu sei, mas agora em fase que está sendo discutido o juiz de garantias, já volta a ser possível novamente, tá? Então há essa possibilidade, pelo menos em tese. Então guardem a teoria.
por requerimento da vítima ou do seu representante legal. Então, mesmo sendo um crime de ação penal pública incondicionada, pode acontecer de a notícia do crime chegar ao conhecimento do delegado por meio de um pedido da própria vítima. É muito comum nos casos de violência doméstica e familiar. A própria vítima vai na delegacia lá, apanhou às vezes do marido e fala: olha, meu marido me bateu, tal, eu quero registrar o boletim de ocorrência. Nesse caso, o delegado ele pode instaurar o inquérito a pedido da vítima, tá bom? Agora, quais são as peças? Isso aqui é importante. Por que é importante? Isso pode cair em pegadinha do concurso. Quem já é policial, é muito comum, às vezes o cara é AGPOL e quer ser investigador. É muito comum na prática ter alguns vícios. É muito comum que no dia a dia o delegado ele acabe instaurando o inquérito policial sempre por meio da portaria. Ah, mas houve uma prisão em flagrante, portaria. Ah, mas houve um pedido da vítima, portaria. É um vício do dia a dia, mas não precisa. A portaria é uma das peças... É a primeira página. É uma das peças que inauguram, que dão início ao inquérito, mas não é a única. Temos várias, depende da situação. Então, às vezes, a banca de concurso quer te derrubar e coloca lá que o sujeito estava cometendo um crime de roubo a um banco, uma agência bancária, e foi preso em flagrante e foi apresentado ao delegado. Aí vai perguntar qual é a portaria que instaura, qual é a peça que instaura esse inquérito policial e vai estar lá a portaria. É pegadinha, cuidado. Porque nesse caso, o auto de prisão em flagrante, ele inaugura o inquérito policial. Então depende da circunstância. Vamos entender? Vamos entender? Vamos lá para todas elas, ó. A portaria quando instaurada de ofício. Então olha como vocês ligam aqui, ó. Se for de ofício, então tá lá o delegado assistindo da Atena e ele, vou instaurar um inquérito, tô na minha região, aqui é a portaria, essa é o nome da peça técnica que dá início ao inquérito policial. Agora, se o sujeito for preso em flagrante, não é a portaria, é o próprio auto de prisão em flagrante que dá início ao inquérito policial. Se houve um pedido do ofendido ou do seu representante legal, é o próprio requerimento que dá início ao inquérito policial. Se houve uma requisição do juiz ou do Ministério Público, é a própria requisição. Se são crimes de ação penal pública condicionada à representação, é a própria representação que dá início, tá bom? Se houve uma requisição do ministro da Justiça em casos específicos, é essa requisição que dá início. Mas o que mais cai em concurso é a própria portaria e o auto de prisão em flagrante. São as peças inaugurais que mais são cobradas em concurso público, tá bom? Tranquilos? Vamos pegar algumas questões? Só um detalhe, tá? Só um detalhe. Lembra que eu falei pra vocês do princípio da indisponibilidade e tudo mais? Se o crime for de ação... Olha só, se o crime for de ação penal pública incondicionada, o delegado ele deve instaurar de ofício. Ele chegou a notícia crimes pra ele deve instaurar de ofício, tá? Agora, se for condicionada à representação do ofendido, exemplo, um crime de ameaça. Ameaça é um crime que exige representação da vítima. O delegado pode estar com a faca e o queijo na mão. Ele pode ter indícios de autoria e prova da materialidade, ou pelo menos ele sabe como alcançar a prova da materialidade. Ele sabe quem é o sujeito que ameaçou a vítima e ele sabe como alcançar as provas por meio do inquérito policial. Ele só pode instaurar se houver representação da vítima. Então guardem isso. Ele depende de representação da vítima para instaurar o inquérito. Ele não pode instaurar de ofício. E no caso dos crimes de ação penal privada, exemplo, crimes contra a honra. Então eu fui caluniado, eu fui difamado, eu fui injuriado. E eu, vítima, eu quero o inquérito policial, eu preciso requerer o inquérito. Eu preciso pedir para o delegado. O delegado ele não vai instaurar de ofício, tá? Da mesma forma que se o delegado quiser instaurar, ele não pode. Ele depende também do pedido do ofendido, tá? O Código de Processo Penal ele fala, depende de requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo. É isso. Pedido. Se não tiver pedido, não pode instaurar. Vamos ver algumas questões anteriores. Eu quero que vocês percebam como esse tema cai em concurso público. Olha só. Caiu na última prova da PCSP para investigador. Olha essa questão, galera. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 5º do CPP, nos crimes de ação privada, acabei de falar, ó, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito. Então tá falando o seguinte, crime de ação penal privada, o delegado só pode instaurar inquérito quando? Mediante requisição judicial? Não, o juiz não vai ordenar em nada, é ação penal privada. B, após a lavratura do respectivo boletim de ocorrência? Não é um mero boletim de ocorrência. C, a requerimento, ou seja, a pedido de quem tenha qualidade para intentá-la. Exatamente, acabei de falar.
Se é crime de ação penal privada, depende de requerimento da vítima, do ofendido, seu representante legal, ou da linha sucessória, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, no caso de ausência da própria vítima. Então, cuidado, galera, cuidado. Aqui depende de requerimento da vítima. E os demais estão errados. Mediante requisição do juiz ou do Ministério Público, errado. Ou requisição do órgão ministerial, que é o promotor de justiça, errado, errado. Tá bom? Tranquilos? Vamos lá, vamos para outra questão. Olha essa aqui, ó. A respeito da disciplina do inquérito policial no Código de Processo Penal brasileiro, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Inquérito policial, hein? Trata-se de procedimento indispensável para o oferecimento da denúncia ou queixa. Contrário. Acabei de falar, né, no início da aula. Uma das características do inquérito é que ele é um procedimento dispensável. B. Nos casos de crimes de ação privada, o inquérito somente será iniciado mediante iniciativa da vítima ou de quem tenha qualidade para representá-la, ou seja, um representante legal. Tá certo. Então, o delegado ele não pode instaurar sem a iniciativa, sem o pedido da vítima, tá bom? Então, cuidado. Repetindo sempre aqui. Então, não vou nem perder tempo com as demais alternativas. Você acha a alternativa correta, você pula para as próximas para ganhar tempo, tá? Se você tem convicção, não perca tempo analisando as alternativas erradas. Você analisa as demais alternativas apenas se você teve dúvida. Se você sabe ou não se está certo ou está errado a alternativa correta. Vamos lá. Próximo. Olha essa aqui, ó. Tudo VUNESP. A respeito do inquérito policial, procedimento disciplinado pelo Código de Processo Penal, é correto afirmar que os instrumentos do crime não acompanharão os atos do inquérito. Errado. Segundo o CPP, acompanharão sim. Então não fica arquivado na delegacia. B. O inquérito não acompanhará a denúncia ou queixa, ainda que sirva de base a uma ou outra. É errado, né, pessoal? Se eu instaurei o inquérito, é óbvio que lá no futuro, quando for ter uma denúncia ou queixa, o inquérito vai ser encartado, ele vai acompanhar a denúncia ou queixa. C. Ao término do inquérito, a autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao membro do Ministério Público nos termos do parágrafo 1º do artigo 10. Então, olha só, ao término do inquérito, a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao membro do Ministério Público, tá? Então, cuidado, galera, cuidado. Não vai enviar os autos ainda, tá? Essa é a pegadinha. Muita gente cai nesse tipo de pegadinha. Como assim, Diego? Não vai enviar os autos do inquérito? Não. Não. No caso, ele envia cópia. Cópia, tá bom? Por que ele não envia os autos? Porque ainda não houve a denúncia. Ainda não houve a peça acusatória. Os autos do inquérito, os verdadeiros, os originais, só acompanham... Essa é pegadinha bem específica, tá? Ela só vai acompanhar no original e não cópias quando houver a peça acusatória. Aqui ele só terminou os autos do inquérito. Ele envia cópias. Cuidado, isso aqui é pegadinha. D. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito independentemente de requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Errado, porque depende de requerimento, depende do pedido. Viram como é que cai as pegadinhas da VUNESP? E o inquérito nos crimes de ação penal pública que depender de representação, ação penal pública condicionada, não poderá sem ela ser iniciado. Exato. Se é um crime de ação penal pública condicionado, então para instaurar o inquérito nós dependemos da representação do ofendido ou do seu representante legal. Essa questão, essa última já foi mais bem elaborada, ela pode causar uma certa confusão na galera, beleza? Agora vamos para um outro ponto polêmico que eu quero já vencer a parte do inquérito policial. Vamos para o encerramento do inquérito. Galera, primeiro, antes de falar da forma de encerramento, vamos falar do prazo. Cuidado, se você está estudando para escrivão, estude juiz das garantias, porque é possível uma mudança no prazo por meio do juiz das garantias. Hoje está suspenso, então eu não vou tratar do prazo do juiz das garantias, mas como é um tema que pode cair para escrivão, vocês precisam conhecer o prazo do encerramento do inquérito lá no juiz das garantias. Agora, de um modo geral, o que está valendo hoje é o que está no artigo 10 do CPP. Nós temos o prazo para encerramento do inquérito policial no caso do indiciado, do investigado estar preso ou solto, tá? Ou solto. Então, olha só, se ele tá preso, pode ser flagrante ou preso preventivamente, o inquérito ele precisa terminar em 10 dias, inquérito que vai voando, tá? Se ele está solto, em 30 dias. Só que melhor do que isso, eu preparei para vocês uma tabela para facilitar a vida. Por quê? A doutrina e a jurisprudência admitem prorrogação do prazo da conclusão do inquérito se o indiciado estiver solto. Em outras palavras, se ele está preso, 10 dias, pronto, acabou. Se ele está solto, 30, podendo ser prorrogado por mais 30. Essa é a ideia. Só que você precisa entender que outras leis apresentam prazos distintos. Ó, já adianto. O que mais interessa? O prazo previsto no CPP,
que é o prazo que mais cai. Só que a VUNESP ela tem cobrado muito o prazo previsto na lei de drogas. Nas demais leis, ó, o CPM não cai, a lei da Polícia Federal, que traz esse prazo de 15 dias, não cai, tá? O da prisão temporária cai, tá? Em relação ao crimes hediondos equiparados. Então esse que pode cair. Mas os que mais aparecem são prazos do artigo 10 do CPP, 10 no caso do indiciado preso e 30 mais 30 solto, e na lei de drogas. Lei de drogas, 30 mais 30 no caso de preso, ou seja, 30 dias, mas ele pode ser prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade, ou tá solto 90 dias podendo ser prorrogado por mais 90, tá? Então esses prazos precisam ser memorizados. Eles aparecem em concurso público. Eu vou trazer uma questão agora para vocês perceberem como ele pode aparecer. Ó, eu vou voltar. Olha de novo essa tabela, percebam. Se é o CPP artigo 10, 10 dias preso, 30 dias solto. Lei de drogas, então, por exemplo, inquérito policial para investigar um tráfico de drogas. 30 dias preso, podendo ser prorrogado para mais 30 ou 90 mais 90. E no caso de prisão temporária, ó, e sendo investigado o crime hediondo equiparado. Então, essa última hipótese é a hipótese mais difícil de você identificar. Porque você tem que primeiro verificar se o enunciado traz um crime hediondo equiparado. Então, não basta ter conhecimento do Código de Processo Penal. Você tem que ter conhecimento da lei dos crimes hediondos, tá bom? Guardar os detalhes. Vamos lá, vamos para uma questãozinha. Questãozinha difícil. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Quanto ao prazo, acho que essa questão é até fácil, mas eu separei algumas difíceis, ó. Quanto ao prazo para encerramento do inquérito policial, é correto afirmar que a. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, tá aqui correto. Contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, correto. Ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Galera, a letra A é a redação do artigo 10. Tá certo, não precisa nem perder tempo com as demais questões. Está correta, tá bom? Diego, você tá correndo, Diego, vai com mais calma. Eu sei que eu tô correndo, mas é uma aula de revisão. Você pode aprender muitas coisas novas. O franco atirador, o cara que é de paraquedas, que nunca estudou isso, ele pode aprender. Mas a ideia é fixar aqueles pontos mais importantes para quem já estudou e às vezes escapou algum detalhe, alguma compreensão. Por isso que eu tô correndo. É aula de revisão, tá? Mas é uma aula que depois você pode pausar, voltar, assistir com mais calma, até deixar o vídeo mais lento se precisar, tá bom? Vamos lá. Então eu vou pular as demais alternativas, besteira, porque nós já entendemos. Perceba que elas vão brincar com números, ó, prazos. Elas vão só 60 dias, elas vão ficar viajando com os números, tá bom? Não tentar confundi-los nesse sentido. Agora sim, vamos pro arquivamento do inquérito policial. Ó, vamos lá. Deixa eu trazer uma informação que tem muita gente que sempre pergunta isso. A gente sabe que o novo procedimento para arquivamento do inquérito policial, lá do artigo 28 do CPP, ele está suspenso pelo STF. Ministro Luiz Fux suspendeu. Por quê? Eu vou ensinar a forma clássica de arquivamento do inquérito, que é o que está sendo aplicado hoje. Porque o pacote anticrime, ele trouxe um novo procedimento. O procedimento, segundo o pacote anticrime, é que o Ministério Público é que vai arquivar. O juiz nem participa, o juiz nem mete pitaco ali, não fala nada, segundo o novo procedimento. E quem recorre agora passaria a ser a vítima. Então imagina o seguinte, o cara praticou crime de roubo e eu sou a vítima. Só que o Ministério Público entende que não tem nada contra o sujeito investigado ali. Então o Ministério Público vai lá e arquiva. Eu, vítima puto da vida, indignado e com elementos de informação nas mãos, tem, por exemplo, uma câmera de segurança que filmou e tudo mais, eu vou lá e recorro. Mas eu recorro internamente, no Ministério Público. O juiz não participa mais. Só que essa forma, esse procedimento está suspenso pelo STF. A própria equipe do MP recorreu, entrou com uma ação direta, recorreu não, né? Mas entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, na verdade é mais para ganhar tempo, porque o Ministério Público ainda não se adequou, ainda não se estruturou para esse tipo de recurso, no caso de arquivamento do inquérito. Por isso que tá suspenso, galera. Eu acho que em breve vai vingar, vai ser esse novo procedimento. Mas por enquanto não está em vigor. Só que cuidado, porque tem muita gente que me pergunta, Diego, se o artigo 28 tá suspenso, o 28A também tá, né? Não, galera. Cuidado para não confundir. Toda vez que tiver novos artigos, 28A, B, C, D, esses artigos com letra, eles são novos artigos, eles não são anexos ao artigo anterior. O detalhe é que o legislador, ele precisava embutir novos temas no meio. Só que ele não vai jogar lá no final do Código de Processo Penal. Para ser no meio, ele coloca letras, 28A, B, C, D.
E o 28A é o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal tá valendo, não dá suspenso, tá? Então é só o procedimento novo para arquivamento dos autos do inquérito. Então, esse procedimento novo tá suspenso. Agora, o clássico é o que tá em vigor. Qual é o clássico, Diego? Qual é o clássico? É esse aqui, ó. Arquivamento do inquérito policial é um ato complexo. Ele depende de manifestação do promotor de justiça e decisão judicial. Percebam, delegado arquiva? Não. Defensoria Pública arquiva? Não. Presidente da República arquiva? Não. Depende de um pedido do MP e a concordância do juiz. Perceba que se o juiz quiser arquivar sozinho, ele não pode. Segundo o procedimento clássico, se o promotor quiser arquivar sozinho, não pode. O promotor pede e o juiz decide, tá? E o juiz decide. É assim que funciona aí os autos, o arquivamento dos autos do inquérito. Vamos ver como é que a Vunesp cobra esse tipo de assunto? Aí é fácil, ó. A autoridade policial, ó, o delegado de polícia, pode determinar o arquivamento dos autos do inquérito policial? Olha que pergunta fácil. E aí, qual que é a resposta? Eu já posso eliminar todos os sims. E não tem nenhum outro não, só tem a alternativa A. Não por expressa disposição legal. Pô, se cair isso aqui na PCCP, de graça, hein, galera? De graça, de graça, de graça, de graça. Vamos lá. Vamos agora para ação penal. Vamos para ação penal. O que eu queria destacar de inquérito, eu sei, tem muito tema do inquérito. É um tema muito longo, mas eu não vou ficar a aula inteira de revisão só no inquérito policial. Preciso falar de outros temas. Ação penal. O que é importante na ação penal? Se você tiver uma noção geral, já era. Então aqui eu vou correr na ação penal, porque como eu disse, é uma revisão. Se algum ponto passar despercebido, falou, Diego, você falou muito rápido, ou então de forma superficial, não entendi, aqui no meu canal tem uma aula só sobre ação penal. É só você digitar no YouTube, ação penal esquematizada. Lá eu detalho com mais calma. Aqui eu vou correr porque, como eu disse, é uma aula de revisão. Eu quero só destacar os pontos mais importantes para vocês, tá bom? Então vamos lá rapidinho. No Brasil, a gente sabe que a ação penal, ele é o momento oportuno, ele é o instrumento cabível pelo Estado para, de alguma forma, esclarecer um fato criminoso e, se for o caso, condenar um culpado ou absolver um inocente. Então tem que ter uma ação penal, porque senão qualquer tipo de pena é inconstitucional. Para aplicar pena, tem que ter ação penal. Beleza. Só que qual que é o detalhe? Nós temos ação penal pública e ação penal privada. São duas espécies distintas de ação penal. Aqui nós falamos em pública porque o titular dessa ação é um órgão público, é o Ministério Público, representado pelo promotor de justiça, é o MP. E aqui nós falamos de ação penal privada porque quem acaba tendo a titularidade para iniciativa, ó, é a iniciativa, é o ofendido ou seu representante legal, é a vítima. No caso da ação penal pública, ela tem uma subdivisão, ação penal pública incondicionada. Galera, ó, olha só, olha o que eu vou fazer. Ação penal pública incondicionada é a regra no Brasil. É a regra. O que significa isso, Diego? Significa que sempre que um crime lá no Código Penal ou um crime na legislação penal especial não falar nada de ação penal. Vou dar um exemplo. Homicídio. Você pode revirar o homicídio, não vai falar nada de ação penal. Roubo, pode revirar, não vai falar nada de ação penal. Peculato, pode revirar, não vai falar nada de ação penal. Sempre que um crime não falar nada de ação penal, ele cai na regra. Ação penal pública incondicionada. E por que ela é chamada de incondicionada? Porque diante desse crime, o Ministério Público, tendo indício de autoria, né? E prova da materialidade, que é o que nós chamamos de justa causa. Se ele tiver justa causa, ele não depende de nenhuma condição, ele deve denunciar. Então, diante de um homicídio, o Ministério Público sabe que é o possível autor do crime e tem prova de que crime aconteceu, ele não depende de mais nada, ele vai denunciar, pronto, acabou. Por isso que ela é incondicionada. Por outro lado, nós temos uma exceção, a ação penal pública condicionada. Ela é chamada de condicionada porque são raros crimes que dependem de condição. Pode ser uma representação do ofendido. Me dá um exemplo, Diego, ó. Exemplo, ameaça. Se vocês olharem o crime de ameaça, ele traz lá consigo a exigência de representação da vítima, do ofendido. Então, nesse caso, o promotor de justiça ele pode ter justa causa, ele pode ter indício de autoria, prova da materialidade, para oferecer a denúncia. Ele só pode se a vítima representar.
Temos também casos que dependem de requisição do ministro da Justiça. São casos que envolvem questões mais políticas. Por exemplo, crime contra a honra do presidente da República. Aí depende de requisição do ministro da Justiça, tá bom? No caso de ação penal privada, nós temos também subdivisões. A ação penal privada ela pode ser propriamente dita. Me dá um exemplo, Diego. Crime contra a honra de um cidadão comum. Então, eu fui caluniado. Ação penal privada propriamente dita. E por que é propriamente dita? Porque, na ausência do ofendido, aqui podem apresentar a queixa-crime cônjuge, marido, mulher, ascendente, nessa ordem, tá? Pai e mãe, descendente, filho, filha ou irmão, famoso CAD. Então, aqui tem o famoso CAD. Ascendente, ó. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá bom? Porque, por outro lado, nós temos também crime de ação penal privada personalíssima. É personalismo porque aqui só o ofendido pode apresentar a queixa-crime. Digo, mas o ofendido faleceu, então extinguiu a punibilidade, tá? Só temos um crime no Brasil com essa possibilidade. Um crime. E temos também aquela única que está prevista na Constituição Federal, a ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela em que o crime é de ação penal pública. O crime de ação penal pública. Só que o Ministério Público ele tem prazo para oferecer a denúncia e ele perde esse prazo. Se ele perdeu esse prazo, ele continua com a possibilidade de ofertar a peça acusatória. Porém, abre-se a possibilidade do ofendido também apresentar, para não ficar dependendo da boa vontade do Estado, né? Então aqui é isso. Perdeu o prazo o promotor de justiça, o ofendido ou seu representante legal podem apresentar a peça acusatória, tá bom? Agora tem um detalhe muito importante para vocês. No caso da ação penal pública condicionada e da ação penal privada, existe prazo decadencial. Como assim, Diego? Ó, vamos voltar para a regra. Se nós estamos diante de um crime de ação penal pública incondicionada, a regra, um roubo, por exemplo, o promotor de justiça ele até vai ter um prazo para denunciar depois que termina o inquérito policial. Ele tem um prazo. Ele não nos interessa agora por enquanto. Ele tem um prazo. Só que qual que é o detalhe? Se ele perde esse prazo, o crime ele não extingue a punibilidade. Ele continua com um prazo prescricional. Pode levar anos para aquele crime prescrever. Só que quando nós falamos de crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, crime de ação penal privada, ou seja, crimes que dependem de uma iniciativa da vítima, aí entra a possibilidade de uma nova causa de extinção da punibilidade. Que é isso, Diego? É uma causa que pode dar fim ao processo. E no caso é a decadência. Existe uma frase no direito que é interessante que nós falamos o seguinte: o direito não socorre aos que dormem. Se a vítima ficar de boca aberta e não fizer nada e operar a decadência, acabou. O criminoso vai estar livre, leve e solto, não vai ter nenhuma possibilidade de puni-lo. E a decadência no Brasil ela tem um prazo de 6 meses. Prazo fatal. Ele não é interrompido, ele não é suspenso. Via de regra, prazo fatal. Houve a ciência de quem é o autor do crime, ali começa a contar o prazo de 6 meses para a vítima, no caso de ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada. Olha só, soube que é autor do crime, 6 meses. Vamos pegar um crime de ação penal pública condicionada à representação. Aí, em 3 meses, a vítima oferece a representação. Se o promotor não ofereceu a denúncia ainda, ela pode voltar atrás, ela pode se retratar, falar, ó, quero tirar a representação. Ah, quero representar de novo. Quero tirar a representação. Quero representar de novo. Quero aquela palhaçada vai e vem. Ela pode fazer isso? Pode. Desde que dentro do prazo de 6 meses e antes do oferecimento da denúncia. Porque o Ministério Público não é palhaço. É isso, tá? Então guarde o prazo de 6 meses. Beleza? Vamos pegar umas questões? Ó, eu vou trazer uma questão pra vocês. Essa questão caiu na PCSP em 2018. Foi o primeiro ano que eles cobraram a ação penal. E olha a questão sofrida que colocaram, uma página inteira só de enunciada, mas a questão não é difícil, vamos lá com calma. Mévio, durante 1 mês, foi vítima do crime de ameaça, e eu já cantei a bola, o crime de ameaça é o clássico, é aquele crime de ação penal pública condicionada à representação, tá bom? Então vamos lá. Processável por ação penal pública condicionada à representação. Tá, então o próprio enunciado ele já canta a bola. Então não é uma questão de penal, é uma questão de processo penal. As ameaças eram feitas por carta, mensagens de celular e ligações telefônicas. Irrelevante isso aqui, né? Só pra encher linguiça. No dia 20 de janeiro de 2017,
Enquanto dirigia, ele recebeu via celular vídeo mostrando seu carro, saindo há pouco da garagem do prédio onde se encontrava, seguindo das palavras, estou atrás de você. Ó, mais uma ameaça. Em desespero, Mévio bate o carro e, com ferimentos sérios, após passar por cirurgia, fica internado. Impossibilitado de comparecer à delegacia, a esposa de Mévio noticia o fato à autoridade policial. Então ela foi lá e fez a notícia crimes. A autoridade policial, passados poucos dias, identifica a pessoa que seguia o carro de Mévio no dia do acidente. O delegado identificou o criminoso. Tratava-se de um vizinho de bairro que meses antes teve com Mévio uma discussão em jogo de futebol. Então é corintiano, palmeirense e por aí vai. Ouvido o vizinho, em 10 de fevereiro de 2017, este confessou ser o autor das ameaças, então é ele mesmo, mas disse que tudo não passara de brincadeira, mas ele ameaçou. Não adianta nada, é brincadeira, não cola não. Mévio, ainda internado, contrata advogado e outorga a ele poderes especiais para representar o vizinho, ó, para que fosse processado e condenado por crime de ameaça praticado. O advogado contratado por Mévio comparece à delegacia para representar contra o vizinho, somente em 5 de agosto de 2017, tendo juntado a procuração. Passado um tempo, Mévio e o vizinho, em uma nova partida de futebol, reconciliam-se e passam a bradar a todos que tudo não passou de uma brincadeira. Mévio agora, pessoalmente, comparece à delegacia em 10 de outubro de 2017 e se retrata da representação anteriormente feita, dizendo que não mais querer processar o amigo. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta, levando em conta o Código de Processo Penal. Olha só, esse enunciado, ele traz muita informação inútil, muita informação para confundir. Por quê? O Código de Processo Penal é claro, esse prazo decadencial de 6 meses, ele começa a contar a partir do momento que a vítima descobre que é o autor do fato. E aqui o enunciado fala que quem descobriu primeiro foi o delegado. E não fala a data do delegado, mas não fala a data que a vítima soube. Então não dá para você contar qual dia começou a contar a decadência. Não dá. Aqui, vocês vão ver que a questão maldosa é só para cansar o candidato. Também não fala se a retratação foi feita dentro do prazo decadencial, porque ela traz alguns prazos, algumas datas, mas é muito genérico. Então vamos analisar primeiro as alternativas, porque geralmente esse tipo de questão traz alternativas genéricas. Você acha que o examinador vai cobrar detalhes do caso e nada. Porcaria nenhuma. Vocês vão perceber que é o tipo de questão que é só para cansar candidato. Quando as informações são precisas, fala o dia em que a vítima soube que é o autor do fato, aí você já sabe calcular qual é o dia da decadência. E você vai saber se teve ou não decadência, se pode ou não a retratação, se foi antes ou depois da denúncia. Tudo isso, tá? Mas aqui é genérico, olha como a banca é maldosa. Aí vem lá as alternativas. A representação, por previsão legal, pode ser objeto de retratação, desde que a vítima se retrate antes do prazo de 6 meses, contados da data da representação. Tendo se retratado no prazo, o vizinho não mais poderá ser processado pelo crime praticado. Ó, tá errado. Porque olha o final, tendo se retratado no prazo, o vizinho não mais poderá ser processado pelo crime praticado. Poderá sim, porque se a vítima está dentro do prazo de 6 meses, ela se retratou, se ainda está no prazo, ela pode representar de novo, tá? Desde que dentro do prazo decadencial. Então há essa possibilidade, por isso a alternativa A está errada. B, a representação, perceba que é tudo genérico, né? Não tem datas aqui. Por isso que eu falei pra vocês que a banca foi maldosa. B, a representação, por previsão legal, desconfiem, só pode ser feita pessoalmente, pela própria vítima. Assim sendo, a representação feita pelo advogado de Mévio, ainda que com procuração específica, não possui validade. Errado. Porque se é uma procuração com poderes especiais, como é o caso denunciado, ela vale sim, ela vale. Então não precisa ser feita pessoalmente, pode ser feita por procuração com poderes especiais. Tá errado a B. C, a representação, por previsão legal, não pode ser objeto de retratação. Já tá errado, eu falei pra vocês que a vítima pode se retratar. Assim, ainda que arrependido e reconciliado com o autor do fato, Mévio não poderá voltar atrás da decisão de processá-lo. Errado. D, a representação, por previsão legal, deve ser feita no prazo máximo de 6 meses, olha o erro, da data do fato, sob pena de decadência. Tendo sido feito fora do prazo, a representação feita por Mévio, ainda que mediante procuração, não tem validade. Galera, tá errado, não é da data do fato. Porque imagina o seguinte, eu tô sofrendo ameaça, hoje é o fato. Só que eu só descubro quem é o autor do crime 1 ano depois. Não dá
dá pra ser data do fato. Porque como é que vai falar em representação se eu não posso representar? Quem que eu vou representar? Não. Então a representação, o prazo decadencial, ele conta do dia em que eu, vítima, sei quem é o autor do crime. Porque eu tenho quem representar. É uma questão de lógica. Então cuidado com essas pegadinhas aqui, que elas vêm bem sutis na hora da sua questão. E só sobrou aí, né? A representação por previsão legal deve ser feita no prazo máximo de 6 meses, correto? Da data em que se descobrir o autor do fato, sob pena de decadência. Tendo sido feita dentro do prazo, ainda que mediante procuração específica, é regular, tá certo. Tá certo. Largaram no final a alternativa correta. Beleza? Tranquilos? Fácil? Era isso que eu queria destacar de ação penal. Depois, se tiverem problemas, vão lá na minha aula do YouTube Ação Penal para vocês pegarem os detalhes, tá bom? Vamos agora falar de provas e, provas eu vou ter que correr. É muita coisa. Galera, prova é o tema do processo penal que mais cai na história da PCCP. Só que é um tema gigantesco. No lado esquerdo, nós temos a teoria geral das provas. Só 3 artigos. Artigo 155, 156 e 157. Mas, galera, esses 3 artigos despencam em concurso público. Hoje, por exemplo, eu vou falar rapidamente do 157, que é o que mais caiu na PCCP. Só que quando nós chegamos na prova em espécie, galera, tem muita coisa, inclusive muita coisa nova. Muita coisa que surgiu após a última prova da PCCP. Nós temos exame de corpo de delito, nós temos a cadeia de custódia, que foi tema novo, e perícias em geral. Quase todos os sistemas foram afetados pelo pacote de crime. Nós temos o interrogatório do acusado, confissão, declaração do ofendido, prova testemunhal, reconhecimento de pessoas e coisas, prova documental, indícios e busca e apreensão. Todos esses temas eu já detalhei no meu curso. São temas longos, é o módulo mais extenso do curso de processo penal da minha plataforma, porque é muita coisa, tá? Então eu vou direto ao ponto só naquilo que nos interessa para essa aula de revisão. Um tema que sempre aparece é o tema da vedação das provas ilícitas. É o tema que tá no artigo 157 e que ele é um mandamento da Constituição Federal. Vamos entender, São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. E aí, o que são provas ilícitas? O legislador fala, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Então, toda norma, toda prova que viola alguma norma, algum direito previsto na Constituição Federal ou em alguma lei, processo penal, direitos humanos e por aí vai, é uma prova ilícita. Eu vou dar um exemplo. Uma confissão obtida mediante tortura. Eu estou violando vários dispositivos da Constituição Federal e do Código de Processo Penal também para adquirir essa confissão, essa prova. Essa prova é ilícita, deve ser desentranhada dos autos. Uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Ela viola a lei de interceptação telefônica, que exige ordem fundamentada pela autoridade judicial. É uma prova ilícita. Se é prova ilícita, deve ser arrancada, desentranhada dos autos. Ela não pode contaminar o juiz. O juiz não pode olhar para aquela prova ilícita. É basicamente isso. Pegaram? Mas vamos lá que aqui tem alguns detalhes fundamentais para vocês entenderem. Olha o parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Ou seja, é a teoria do fruto da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, o seu fruto também está. Ela é a regra, vai ter exceção. Vou dar um exemplo. Eu confessei um crime mediante tortura. A prova é ilícita. E mediante a confissão, a polícia chega à arma do crime, acaba apreendendo aquela arma do crime e periciando. Só que o que o juiz vai falar? Fala, peraí, se a confissão é uma prova ilícita, a perícia que foi feita sobre aquela arma também é. Quem garante que aquela é realmente a arma do crime? Quem garante que ela não foi plantada e colocada na minha mão pra ficar minha digital ali? Quem garante? Quem garante que ela é minha mesmo? Se a árvore é ilícita, o seu fruto também é. Então uma coisa acaba vinculando a outra. Porque perceba, imagina um policial corrupto. Ele me tortura, consegue uma confissão que por vezes é falsa, que vê, torturando qualquer um confessa, até um inocente. Ele acaba plantando uma arma na minha mão. Então ele chega lá na hora do inquérito policial e fala, nós temos aqui a confissão e nós temos a arma apreendida aqui do fulano. Quem garante que é? Quem garante que esse fruto é meu mesmo? Então é essa a ideia. O fruto da árvore envenenada também está envenenado. Ponto. Só que temos exceções à regra. Temos que ter. Essa regra não pode ser absoluta. Vamos entender? Vamos lá? Olha o que diz. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou seja, não ficou demonstrado que aquela arma foi apreendida graças à minha confissão ilícita. Então não tem um nexo provado? Então, a princípio, ela é uma fonte independente. Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente.
das primeiras. Ou seja, elas podem ser alcançadas por outro meio, então está preservada a sua licitude. E o próprio Código de Processo Penal ele traz o que é fonte independente. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então, guarda essa expressão-chave. Aquelas que por si só, seguindo os trâmites previstos em lei, podem alcançar o mesmo resultado. Vou dar um exemplo prático, mas geralmente quando cai em concurso é memorização. Quando cai em concurso é letra de lei. Você precisa memorizar esse dispositivo na íntegra. Ele cai muito em concurso. O Unesp adora cobrar. Mas vou dar um exemplo. Imagine uma grande investigação de uma organização criminosa. Nós temos várias equipes da polícia investigando essa organização. Aí chega-se a um dos membros e um policial, uma das equipes, tortura esse cara para ele confessar o crime. E ele fala aonde estão os produtos do crime, as vantagens, o dinheiro, armas e tudo mais. Beleza, ele falou. Só que uma outra equipe, que não sabe da confissão, não sabe de nada, chega por outros meios de investigação, indícios, testemunhas, outras evidências, chega aos objetos e armas do crime. Então essa apreensão dos objetos, dos frutos, das armas do crime, foi alcançado por uma fonte independente. A prova é válida. Se foi demonstrado que a fonte é independente, a prova é válida. Tá? Não precisou daquela confissão ilegal. É nesse sentido, tá bom? Então, se for demonstrado que a fonte é independente, a prova é lícita. Vamos seguindo. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento, ou seja, terminou o prazo sobre a decisão que arrancou dos autos aquela prova ilícita, que foi declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial. Então o juiz vai determinar que aquela prova nunca mais poderá ser utilizada naquele caso. Não pode mais. Facultada às partes acompanhar o incidente. Então vai existir um outro procedimento só para discutir se aquela prova é ilícita ou não. Para não travar o processo, porque senão seria facilmente usado como manobra da defesa. Juiz, essa prova é ilícita, hein? Aí o juiz ia ter que parar o processo para decidir. Não, é julgada à parte, um outro procedimento. E as partes podem acompanhar. Por quê? Vamos imaginar uma interceptação telefônica ilícita. Só que imagine uma interceptação que ela é parte lícita, parte ilícita. Como assim, Diego? Parte lícita, parte ilícita. Imagina que é uma interceptação que ela estourou o prazo. Então parte do prazo vale, parte do prazo não vale. Então as partes podem acompanhar esse incidente para verificar o que vai sair e o que não vai sair do processo, porque às vezes o promotor ele vai querer que tudo fique no processo e a defesa vai querer que tudo saia. Então o juiz vai ter que analisar junto com as partes. Opa, vamos lá, vamos ouvir. Isso pode, isso não pode. E arranca. É isso. Então a galera pode participar desse trâmite, tá bom? Tranquilos? Vamos para uma questão? Vamos lá, vocês vão perceber que quando a Vunesp cobra é letra de lei. Essa, inclusive, aqui para PCCP Investigador de 2013, ó. No que tange às disposições relativas às provas do Código de Processo Penal, é correto afirmar que são admissíveis, olha as palavrinhas-chave, hein? No processo penal, as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Ou seja, trocou. Tá falando que pode a prova derivada da ilícita e não pode quando ela tem uma fonte independente. Errado, é o contrário. São inadmissíveis. Então perceba que boa parte das questões, quando o examinador troca uma palavrinha ou outra, é mais uma questão de interpretação de texto, se você já tem o conteúdo. B. Mesmo que haja divergência em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes, a acariação não será admitida entre acusados e testemunhas. A acariação é uma forma específica de prova. Nós não trabalhamos na sala de revisão, mas está errado. A acariação nessa hipótese, quando há divergência, é justamente nessa hipótese que ela é admitida, que ela é pertinente. Então está errado. Inverteram a regra. C. O juiz ou a autoridade policial negará o requerimento de exame pericial de corpo de delito, representado pelas partes, quando não for necessário ao esclarecimento da verdade. Olha só, galera. O juiz ou a autoridade policial negará o requerimento de exame pericial de corpo de delito representado pelas partes. Galera, juiz, na fase policial, não atua. E na fase judicial, não é autoridade policial. Então aqui colocaram o juiz e o delegado no mesmo balaio. O delegado é quem vai determinar, vai quem aceitar, lembra da discricionariedade lá no inquérito? Se for na fase policial. E o juiz é que vai analisar os pedidos de provas na fase processual. Então coloca os dois na mesma etapa, no mesmo balaio. Tá errado. D. Para análise da admissibilidade das provas derivadas das ilícitas, considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato prova objetiva.
Ou, perdão, objeto da prova. Galera, percebam, a letra D é a letra de lei. É a letra de lei, tá correto. Letrinha de lei que nós acabamos de verificar. Então bateu. E, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo supri-lo apenas a confissão do acusado. Não! O Código de Processo Penal fala não podendo supri-lo a confissão do acusado. Pegadinha, essa aqui, pegadinha clássica de concurso público. Beleza? Tranquilos? Fácil? Ó, e um outro aspecto que eu quero destacar para vocês dentro do assunto provas é o exame de corpo de delito. E é um tema que já vem sendo objeto de cobrança da VUNESP. Porque o exame de corpo de delito eu não vou aprofundar. Olha o que diz o artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, ou seja, crimes materiais, crimes que deixam rastros, homicídio, roubo, furto, tudo aquilo que dá para ser periciado, dá para ser objeto de perícia, será indispensável, ou seja, tem que fazer o exame de corpo de delito, direto, que é aquele sobre o próprio objeto do crime, ou indireto, por meio de testemunhas e tudo mais. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Lembre-se, confissão há muito tempo não é mais a rainha das provas. Então a confissão por si só, ela não pode suprir ali a confissão, tá? Ou, perdão, o exame de corpo de delito. Mas não é isso que eu quero destacar para vocês. O que eu quero destacar é um ponto que foi inovado recentemente, que é o seu parágrafo único. O parágrafo único, ele cria uma espécie de prioridade sobre a realização do exame de corpo de delito. Então ele vai trazer uma prioridade, como se fosse uma fila. Se tiver poucos policiais, se não tiver muitos peritos, tem uma ordem, uma prioridade para a realização do exame de corpo de delito. Ó. Olha o que diz. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva, e aqui é decoreba, aqui é memorização, violência doméstica e familiar contra a mulher. Tem que ser contra a mulher. Homem também pode sofrer violência doméstica e familiar. Não nos termos da Maria da Penha, mas nos termos do Código Penal. Mas aqui a prioridade do exame de corpo de delito só quando a vítima for mulher, tá? Ou então violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Ou seja, grupos vulneráveis. E aqui pode ser a minha mulher. Criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Lembrar, criança até 12 anos incompletos. 12 anos. Adolescente dos 12 aos 18 incompletos. Idoso a partir dos 60 anos. E pessoa com deficiência, conforme o estatuto da pessoa com deficiência, tá bom? Tem que memorizar porque é isso, como eu disse, a VUNESP tá cobrando. Olha essa questãozinha aqui, ó. Nos termos do artigo 158, parágrafo único, que é para juiz, mas pode cair para vocês. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime A. Cometido, cuidado, por idoso. Não. Por idoso não, contra idoso. Perceberam como a banca brinca com a pegadinha? B. Cometido por réu preso temporariamente, nada a ver, viajaram. Cometido por réu preso preventivamente, hediondo ou que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí fica fácil, né? Então é o tipo de questão que cai pra juiz e poderia muito bem cair pra vocês. Beleza? Tranquilos? Fácil? Fácil, se cair assim, né? Depois de revisar, fica fácil mesmo. Mas, ó, tô destacando os detalhes das minhas apostas para a próxima prova. Claro que tem muito tema de processo penal a ser estudado por vocês. Espero que vocês já estejam num ritmo bom de processo penal, né? Quero falar um pouquinho rapidinho sobre flagrante. E já adianto para você que quando cai, né, na prova da PCSP flagrante, cai os flagrantes que estão no Código de Processo Penal. Há outras espécies de flagrante trabalhados pela doutrina. Eu sei que há, isso eu explico no meu curso. Explico aqui no canal, inclusive. Só que eu quero trabalhar aquilo que tá no CPP, porque são as mais cobradas em concurso público. E tá tudo no artigo 302 do CPP, tá? Mas lá é fragmentado em flagrante próprio, flagrante impróprio, também chamado de quase flagrante, e flagrante presumido. Cuidado com as palavras-chave, tá? Porque eu vou destacar aqui pra vocês não confundirem. O próprio é fácil, ó. No flagrante próprio, o criminoso, ele é surpreendido no cometimento da infração penal ou assim que acaba de cometê-la. Então, vamos pegar o crime de homicídio. O sujeito tá esfaqueando a vítima, flagrante próprio. Ou ele acabou de esfaquear e tá ali na cena do crime com a vítima esfaqueada, ele com a faca na mão. Terminou, a vítima morreu. Acabou de esfaquear. Flagrante próprio. Foi pego por alguém? Flagrante próprio. O que mais, Diego? E o impróprio? Aqui a palavra-chave é perseguido. O agente é perseguido logo após, pela autoridade,
pelo ofendido ou por qualquer pessoa, ou seja, por qualquer um, né? Bastava essa última frase, por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Tem gente que grifa o presumir, cuidado, porque o próximo é flagrante presumido, então pode confundir. Então a palavra-chave é perseguido, para você lembrar do flagrante impróprio. Então o sujeito tá em fuga, é perseguido, é pego, sabe que é flagrante impróprio. Porque ele não foi pego na cena do crime. Ele foi capturado em outro ponto. Mas ele não houve um desligamento da cena do crime. Ele foi perseguido até ser capturado. Por isso que é impróprio. E o presumido, esse realmente há um lapso entre a prática do crime e o momento que ele é capturado. Então ele não é perseguido, ele não é visto nesse trajeto. Ele é visto depois da prática do crime. Olha só, aqui a palavra-chave é encontrado, ó. Duas palavras-chave, na verdade. Ou a gente é encontrado, logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração penal. Então qual que é o detalhe? Crime de furto. O sujeito furtou o meu carro. Eu tenho um T40 que ele é inconfundível. Aqui na minha cidade acho que não tem ninguém com um carro igual. Eu até vi modelos parecidos, modelos iguais, mas a cor é diferente. Porque ele tem o teto preto e ele é laranja. Um laranja que brilha, assim. Ele é bonito, o carro é bonito. E chama atenção. E é engraçado que chama mais atenção de homem do que de mulher. Homem parece que só falta quebrar o pescoço pra olhar pro carro. E qual que é o detalhe? Todo mundo sabe que é o meu carro. Todo mundo sabe. Quem me conhece sabe. Aí imagina que furtaram meu carro. Puta, furtaram meu carro. E agora? Bom, a polícia vai atrás. Acionei, não avisei, a polícia começou a ir atrás. Uma hora depois, um T40 igualzinho é encontrado. Por exemplo, no outro extremo da cidade. Eu moro na Zona Sul, ele é encontrado na Zona Norte da cidade. E aí encontraram ele com uma capa por cima. Partes dele dava pra ver. Na garagem de um sujeito. Uma chave falsa, uma micha. E dá pra ver que o miolo tá um pouquinho estourado ali. Ou seja, e um sujeito saindo do carro. Nesse caso, a polícia encontra o sujeito com instrumentos e com objeto que faz presumir ser ele o autor do crime. Flagrante presumido. Esse é o presumido. Ele não foi pego furtando. Ele não foi pego em perseguição, mas ele foi pego logo após, com todas aquelas características que nós podemos acabar chegando à presunção de que ele é o autor desse delito. É isso, tá bom? Vamos lá, olha como isso cai. Olha essa questãozinha boa aqui, inclusive que é para procurador recentemente aqui em São José dos Campos, ó. Vamos lá. Nos exatos termos do artigo 302 do CPP, considera-se flagrante delito quem? Ó, nos exatos termos do 302. Então pode ser que apareça algum flagrante diferente, algum flagrante da doutrina, mas aqui o enunciado é claro, tá perguntando conforme o 302. A. Cometeu a infração penal nas últimas 24 horas. O 302 não fala isso, nem traz tempo. B. É imediatamente reconhecido como autor do crime pela vítima? Não fala isso, só para confundir. C. É avistado em conduta que gera fundada suspeita logo após o crime. Perceba, eles ficam brincando com os termos do Código de Processo Penal. D. É encontrado depois de 48 horas, ó, viagem, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Não tem essas 48 horas. Só sobrou aí. É perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação de que façam presumir ser o autor da infração penal. Essa é a nossa alternativa. Aqui no caso, flagrante presumido, tá? Uma das espécies do 302. Olha essa outra questão aqui, ó. Delegada PC Bahia, hein? No que concerne a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva, que são temas de outras aulas, assinar a alternativa correta nos estritos termos legais e constitucionais. A. Nenhuma delas tem prazo máximo estabelecido em lei. Errado. A prisão temporária tem prazo. Por isso que ela tem esse nome, temporária. A primeira é qual? Flagrante. A primeira pode ser realizada pela autoridade policial, violando o domicílio e sem ordem judicial a qualquer hora do dia ou da noite. Galera, tá certo. Isso nós aprendemos também em direito constitucional. A prisão em flagrante é uma das exceções da inviolabilidade domiciliar. Vamos lembrar, a casa é asilo inviolável. Você não pode entrar na casa sem consentimento do morador, salvo prisão em flagrante. E aí, prisão em flagrante, qualquer hora do dia. Prisão em flagrante não depende de ordem judicial. Diego, tá acontecendo um crime na casa, 1h da madrugada. Mete o pé na porta. Prisão em flagrante. Pode entrar. Desastre. Prestação de socorro. Ou a única que tem ressalva. Por ordem judicial, mas essa só durante o dia. Mas o flagrante não. Então tá aqui, trouxe uma característica do flagrante delito. Beleza? Tranquilos? Aliás, tomem cuidado. Porque eu tive alunos que me mandaram algumas questões. Vou dar um exemplo da prova. Até tava quase escapando esse detalhe. Vamos voltar no tema provas. Provas ilícitas.
Era uma questão da VUNESP recente que falava o seguinte: nos termos do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Aí vinha lá uma alternativa. A prova ilícita, ela não pode ser utilizada, devendo ser desentranhada dos autos, salvo quando para beneficiar o réu. E muita gente foi nessa alternativa. Galera, o detalhe há alguns anos, o ministro Gilmar Mendes, ele criou esse precedente. Ele criou a ideia, e hoje vigora no Brasil, é assim, que a prova ilícita, ela não pode ser usada para prejudicar o réu, mas pode ser usada para beneficiar o réu. Então teve alguma prova ilícita que de alguma forma favorece o réu, pode ser usado. Mas olha só, isso é jurisprudência. E a questão pede nos termos do Código de Processo Penal. Então cuidado com o que o enunciado pede. O enunciado, aquilo não está no Código de Processo Penal. E aí, no caso, a alternativa correta era a última, uma das últimas alternativas que falava que a prova derivada da ilícita, ela também está contaminada e blá blá blá, a teoria do fruto da árvore envenenada. Então cuidado para não cair em pegadinha. Se a banca pedir nos exatos termos do Código de Processo Penal, ou do Código Penal, ou da lei tal, não misturem com o que diz jurisprudência. Separem o joio do trigo, beleza? Tranquilos? E para quem precisa aprofundar, porque viram, eu tratei muita coisa de forma genérica necessariamente, porque muitos temas merecem verticalização. O processo penal ele é assim, não tem como. Eu vou indicar os meus cursos para vocês. E nessa reta final, nós preparamos um box completo, um pacote completo só para a reta final. Passou a prova da PCCP, esse combo não existirá mais. Diego, mas tá muito em cima da prova. Eu sei, mas tem muita gente vindo agora já tentando se preparar com antecedência para os próximos editais. O correto é se preparar com antecedência. Ah, mas o filho da vizinha, da minha amiga, da minha mãe passou estudando depois do edital. Eu sei, eu tive alunos que passaram após a publicação. Começaram do zero após a publicação do edital. Mas é exceção à regra. E essa exceção, na medida que o nível dos concursos acabe subindo, essa exceção tende a sumir. Então o correto é você começar com antecedência. Então para quem já se planeja tentar a sorte nesse concurso e estudar com força máxima, mas de alguma forma já se antecipar para os próximos, eu indico o meu pacote reta final PCCP. Perceba que se fosse somar tudo e todos esses cursos são vendidos isoladamente, daria quase R$1.000. Mas só até a prova, nós vamos fazer aqui, ó, por apenas R$647 em 12 vezes. E perceba que ele vem tudo. Ele vem as aulas de todas as matérias cobradas, videoaulas mais material escrito, um PDF com 3.000 questões comentadas, alternativa por alternativa, e é específico, tá? Não é genérico não, ó, para PCCP. Um curso para você dominar a prova escrita e gabaritar nessa fase. Um curso para você destruir com a fase oral. E um jogo de simulados aqui, ó. Toda semana um simulado até a data da prova, tá? Toda semana um simulado inédito para investigador e escrivão. Diego, mas eu tô estudando só para AGPOL, AGTEL, algum cargo nível médio. Então para mim não cai prova escrita, não cai prova oral. Você pode comprar de forma isolada o nosso plano de assinaturas, o nosso PDF com 3.000 questões comentadas. Você pode até usar os simulados, porque de um modo amplo, 80% das matérias são as mesmas para os cargos de nível médio, tá? Então você pode aproveitar os cursos isolados. Todos os links estão na descrição do vídeo. Detalhe, vou repetir. Além de tudo isso que eu falei, galera, material da aula, primeiro link na descrição. Baixe aí. E não se esqueça também de seguir o nosso DP Podcast. Eu tô recebendo muitas mensagens de alunos que no momento de lazer, no momento de descanso, assiste o podcast para se motivar, para pegar insights de quem já passou por aquilo que vocês estão passando hoje. E eu estou dando prioridade para convidados que passaram na PCCP, tá? Então vocês vão olhar, eu acho que é o penúltimo link da descrição desse vídeo, DP Podcast, é um outro canal. E lá nós estamos entrevistando muitos alunos que passaram em 2018, eu tive muitos alunos que passaram naquela fase, alunos que foram alunos da minha mentoria, ou de cursos presenciais, que eu ajudava ali nos bastidores, ou então de pessoas que simplesmente tiveram uma boa história bacana ali, que trabalhavam, estudavam com filhos, pouca grana e passaram mesmo assim. Então tem muita história bacana para vocês pegarem insights de estudos para essa reta final. Se inscrevam lá, portanto, no DP Podcast, beleza? Vou ficando por aqui, não se esqueça, em breve, ainda essa semana, teremos mais uma aula de revisão, fazer mais uma aula de leis penais especiais 2 para vocês, tá? Com mais leis aí para essa reta final, beleza? Grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima!